Salvador Jesus Cristo, uma terça-feira abençoada, um pouco frio aqui em Curitiba, Colombo. Eu queria trazer uma palavra, uma Bíblia, né? Bíblia muito respeitada, principalmente na Europa. A Bíblia de Estudo Genebra. É uma boa Bíblia para aqueles que gostam de ler, estudar, meditar, pesquisar, analisar. Ela é uma Bíblia que, além de ela chegar perto dos textos original, ela é uma Bíblia que dá uma colocação dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, ela dá uma introdução dentro de cada linha de religião que às vezes pega um texto da Bíblia e quer questionar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o homem, quando ouve a voz de Deus, ele faz três coisas. Quantos de nós um dia entramos na igreja, ouvimos a voz de Deus e alguns tomaram a decisão certa, que foi entregar a sua vida a Jesus, outras obedeceram, outras talvez não. Mas em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que depois que Adão, ele violou uma ordem de Deus e deixou-se levar pela sua esposa, ele prova e abre-lhe o conhecimento do bem e do mal. E quando abre o conhecimento do bem e do mal, Deus, ao girar, vem com ele e pergunta a Adão. Adão sabia que já não era mais o mesmo, ele se esconde. Geralmente, quando estamos em pecado, nós nos escondemos, achamos que não é hoje, que é depois, quem sabe um dia. Adão se escondeu, porque sabia que tinha quebrado o elo, a aliança com Deus. Adão era um ser muito inteligente, Deus deu a ele a capacidade de dar nome a todos os animais e dominar sobre todas as coisas, mas naquele exato momento, Adão sabia que tinha quebrado a comunhão. Adão foi um dos homens que mais sentiu a presença de Deus, porque no capítulo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Deus vinha até Adão. Lá não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha profeta. A Bíblia diz que ao girar do dia, Deus vinha uma manhã, sentava na mesa de Adão, tomava café e Deus estava em toda a essência de sua glória. Moisés queria ver pelo menos a costa de Deus, ou ver Deus. Deus disse pela costa aí a teofania, mas Adão não. Adão viu e sentiu a essência poderosa de Deus. Paulo diz que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, mas Adão lhe é um reverencial. Primeira coisa, na situação da queda de Adão, quando ele ouve a voz de Deus, o que é que ele faz? Ele se esconde. Consciência. A palavra pecado, errar o alvo, desobedecer. Ele sabia que essa comunhão tinha quebrado. A segunda coisa, quando o homem ouve a voz de Deus, ele faz algo interessante. Lembra de Jonas? O que é que ele faz? Ele compra uma passagem e vai embora. Ele tenta fugir de Deus. E quem foge de Deus? Salmo 39 diz: se fizermos a nossa casa lá nas estrelas, Deus está. Se fizermos do mais profundo do abismo, Deus lá está. Tentou fugir. Comprou uma passagem. Trouxe uma tempestade não só para ele, mas para quem estava também naquela embarcação. Quebrou a embarcação, o dono da embarcação, e o dono da embarcação perguntou para eles: não, foi que eu fui fugir de uma ordem de Deus, eu tentei me fugir daquilo que Deus me ordenou. Bem provável que o dono da embarcação lhe disse: poxa, Jonas, tu poderia comprar passagem em tantos outros barcos, por que no meu? Todo homem que foge de Deus, para onde ele for, o povo que está com ele também vai sofrer. Não adianta fugir. Acabou caindo no ventre de um grande peixe. Alguns teólogos dizem que é uma baleia e vomita, mas ele teve que fazer exatamente o que Deus mandou. A terceira coisa é quando o homem ouve a voz de Deus, entende que é Deus e se converte. Nós olhamos para a Bíblia em Atos capítulo 9, uma narrativa escrita pelo grande médico Lucas, dizendo que Saulo, de uma maneira furiosa, pegou carta dos sumos sacerdotes em Jerusalém, uma escolta de mais ou menos 20 a 15 homens, e partiu para Damasco. Teve informação privilegiada que Pedro e Tiago, a cúpula da igreja, estariam em Damasco. Mas na entrada, ele é surpreendido na sua própria língua, já que Paulo era um doutor da lei, amava o hebraico. Houve uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E caiu no caminho. E ficou cego, e logo depois Ananias foi lá e ele entendeu o plano de Deus. Ele entendeu que fazer a vontade de Deus e não tinha para onde correr, porque Ananias disse para ele o seguinte: olha o que vai acontecer, duro será para ti recalcitrar o grilhão, tem que obedecer, e se obedecer tu vai sofrer, pois tu és um vaso escolhido. A melhor coisa na nossa vida é obedecer a voz de Deus, é submeter a fazer a sua vontade.
Paulo disse que a vontade dele é boa e a vontade dele dura para sempre. Se você está ouvindo a voz de Deus, não relute. Se a hora é de entregar, se Deus está falando, entrega, para, ajeita a tua vida, conserta o teu altar, não reluta. Você não vai prosperar, você não vai ter vitória. Adão se escondeu, Jonas tentou fugir, mas Saulo fez algo certo. Caiu da sua arrogância, da sua soberba, da posição, a sua influência não pôde curar, o Império Romano não deu proteção para ele, mas Cristo chamou para ser pregador do Evangelho. Qualquer circunstância, caia ao pé de Jesus, porque Jesus ele tem uma vitória e um milagre para a sua vida. Aí fica a dica, não fuja da presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre medida. Boa tarde, paz, shalom.